torcida tricolor! Começando mais um vídeo aqui no canal. E pessoal, hoje vamos falar sobre o grupo do Fluminense na Libertadores. Eu consigo enxergar 15 pontos. Queria saber a opinião de vocês, mas antes, é claro, solta a vinheta! Pois é, a torcida tricolor, ontem tivemos ali em Luque, no Paraguai, o sorteio da Libertadores. Tivemos primeiro ali o sorteio da Sul-Americana, depois o da Libertadores. O Fluminense era pote 1, né? Então seria ali um dos primeiros a ser sorteado, acabou caindo no grupo C de campeão. Se Deus quiser, no final do ano vamos conquistar o bicampeonato da Libertadores. E vou colocar aqui na tela para a gente poder falar um pouquinho sobre o grupo do Fluminense. Eu pedi muito para que a gente fugisse da altitude, mas infelizmente não aconteceu. O Bolívar está no grupo do Fluminense. Exatamente. O Bolívar que joga na Bolívia e tem aí o seu estádio com 3.950 metros acima do mar, ou seja, 3.950 metros de altitude. A gente sabe que lá o esporte é totalmente diferente, o ar é completamente rarefeito, os jogadores que vão para lá têm que tomar às vezes oxigênio, enfim. É uma situação muito complicada e é por isso que eu disse lá no início do vídeo que eu enxergo que o Fluminense vai conquistar 15 pontos. Eu acho que do grupo aqui o Fluminense só vai perder pontos de fato para o Bolívar na altitude e quem sabe para o Independente Rivadavia que a gente chega lá e já explica o motivo. Mas eu, obviamente, gostaria de ter fugido aqui dessa altitude. O Bolívar foi aí o primeiro time que foi sorteado no grupo do Fluminense, afinal estava no pote 2, tá? A gente depois aqui tem o Deportivo Laguaira, tá? O time da Venezuela. A gente sabe que existe toda uma questão logística hoje por causa da Venezuela, tá passando por alguns problemas. Quem não lembra quando o Savarino chegou aqui ao Fluminense, que ele ficou impedido de sair de lá para chegar aqui ao Brasil e se reapresentar ao Botafogo lá na data prevista. Então, a gente sabe que tem toda uma logística em relação a isso, mas, com todo respeito ao time venezuelano, o Fluminense tem a obrigação de ganhar tanto aqui no Rio de Janeiro quanto lá na Venezuela. E aqui, rapaziada, o Independente Rivadavia, que é o estreante da Libertadores, tá? O time nunca jogou uma Libertadores. Eles conquistaram a vaga ano passado ao serem campeões aí da Copa Argentina em cima do Argentinos Júnior nos pênaltis. Então é a primeira vez que a equipe argentina está disputando uma Libertadores. E a gente sabe que as equipes argentinas, elas são muito guerreiras, elas têm uma garra, aquela vontade. A gente vê o Lúcio Acosta, nosso argentino em campo, e ele demonstra vontade o tempo inteiro. Lembrando que o Independente Rivadavia não joga em Buenos Aires, eles são de Mendoza, então é uma cidadezinha ali um pouquinho mais distante de Buenos Aires. Então, assim, o Fluminense, inclusive, deixa eu ver se eu consigo achar aqui a matéria, mas o Fluminense, inclusive, vai ser o time que mais vai viajar nesta Libertadores dos times brasileiros, chegando aí a quase 10 mil quilômetros percorridos. Trazendo aqui a matéria do dia, torcida tricolor, Fluminense e Flamengo vão percorrer maior distância na fase de grupos da Libertadores. Equipes vão encarar altitude na primeira fase, né? Aqui diz que o Fluminense e o Flamengo terão os maiores deslocamentos na fase de grupos. A dupla Fla-Flu terá que lidar com uma verdadeira maratona de viagens, incluindo jogos na altitude. O tricolor vai percorrer a maior distância entre os clubes, chegando a quase 10 mil quilômetros totais. Tá, isso daqui é só ida, né? Contabilizando só a ida, e aí o Fluminense vai percorrer aí praticamente 10 mil km, 9.976 mil quilômetros. Fazer uma ressalva aqui também para o Mirassol, que está estreando também na Libertadores, primeira Libertadores da história do clube, e já se meteu num problema grande, hein, torcida do Mirassol. Simplesmente LDU, Always Ready, que é também na altitude, lá de El Alto, na Bolívia, e simplesmente Lanús, que é o atual campeão da Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana. Então aí o Fluminense tem uma difícil missão de percorrer essa quilometragem, e o Mirassol tem a missão ainda mais difícil, né, de conseguir pontuar nessa Libertadores. Afinal, eles pegaram aí o grupo mais difícil, sem dúvidas nenhuma. Tô tentando já pegar aqui, porque já tem aqui, né, as datas base dos jogos. Deixa eu botar aqui de novo na Libertadores. Bom, a primeira rodada vai ser entre o dia 7 e o dia 9, depois dia 14 e 16, 28 e 30, 5 e 7 de maio, 19 e 21 de maio e 26 e 28 de maio. E aí, torcida tricolor, a gente já tem aqui a tabela de como o Fluminense vai jogar a sua fase de grupos da Libertadores. Vamos começar fora de casa contra o Deportivo Laguaira. Voltamos para o Rio de Janeiro
para enfrentar o Independente Rivadavia, que é como eu falei, apesar, vou dar uma clicada aqui rapidinho para mostrar para vocês, apesar do Independente Rivadavia ser estreante da Libertadores, eles não estão de bobeira nessa temporada não, tá? Eles são aqui o líder do Apertura do Grupo B. E no grupo deles tem time aqui como Rosário Central, River Plate e o Racing, que são times aí gigantescos do futebol argentino. Rosário Central, inclusive, tem o Di Maria, né, fazendo chover lá no futebol argentino. E o Rivadavia, galera, eu acho que no Maracanã o Fluminense tem totais condições de ganhar. Agora, o jogo lá não vai ser moleza não, hein? Até porque quem viu a torcida do Rivadavia aí que viralizou nas redes sociais, meus amigos, eles vão fazer uma festa danada, com certeza. Mas eu acredito que o Fluminense vai conquistar 3 pontos, tanto no Rio de Janeiro quanto na Argentina. Afinal, o nosso time tem performado muito bem aí em jogos que sejam de 3 pontos, podemos dizer assim. Mas eu acho que o Fluminense tem tudo para conquistar entre 12 e 15 pontos. E aí a gente volta aqui, peraí, deixa eu botar aqui no calendário, na Conmebol Libertadores, e aí depois a gente enfrenta o Bolívar, lá na altitude. E aqui, torcida tricolor, eu acho que é um excelente jogo pro Fluminense poupar os seus titulares. Por quê? Vamos ter aí uma maratona de 19 jogos em 71 dias. Isso aí dá mais ou menos um jogo a cada 3,7 dias, aproximando ali 4 dias. Então o Fluminense até a Copa do Mundo vai ter uma maratona muito surreal de jogos. Infelizmente o Campeonato Brasileiro aí tem um calendário insano, né? E o Fluminense aqui pode ter uma boa oportunidade de poupar os seus principais jogadores, quem sabe até os titulares nem viajarem lá para Bolívia para enfrentar o Bolívar. E aí logo depois a gente enfrenta o Independente Rivadavia na Argentina e finalizamos a Libertadores, a fase de grupos, aqui com 2 jogos em casa. Então o que acontece, torcida tricolor? É extremamente importante que nesses 2 primeiros jogos aqui o Fluminense conquiste 6 pontos. Porque aí consegue ir tranquilamente para a Bolívia com um time alternativo, joga um jogo importantíssimo contra o Independente Rivadavia fora de casa, utilizando os titulares, e depois tem 2 jogos mais tranquilos no Maracanã, contra o Bolívar e contra o Deportivo Laguaira, que para mim é o time mais fraco do grupo. Então, na minha visão, o Fluminense tem tudo para fazer entre 12 e 15 pontos e conquistar a vaga, né, para as oitavas de final em primeiro lugar. A gente sabe que é muito importante conquistar a vaga em primeiro lugar, porque você fica no pote 1 e aí enfrentaria os times do pote 2. Que, se você for parar para pensar na lógica, né, os times que conquistaram menos pontos na fase de grupos são times inferiores aos times que ficaram em primeiro lugar. Não necessariamente isso acontece, a gente sabe que não é sempre assim, mas eu acho que é muito importante o Fluminense somar o máximo de pontos possível, terminar em primeiro lugar para disputar ali contra os segundos lugares dos outros grupos, mais do que isso, para poder, quem sabe, até decidir todos os jogos no Maracanã. Afinal, se você conquista ali 15 pontos, você deve ficar pelo menos em terceiro ali na classificação geral, e aí você vai pegando os outros times e você deve ir ali decidindo as partidas em casa, e a gente sabe que decidir em casa no Maracanã com a força da nossa torcida é muito melhor. A gente sabe muito bem disso, então eu acho que o Fluminense tem tudo para conquistar entre 12 e 15 pontos nessa Libertadores. Mas é isso, torcida tricolor. Queria saber aí o que vocês acharam do nosso grupo. Eu acho que é um grupo, não é um dos mais difíceis, também não é um dos mais fáceis, principalmente por causa da altitude e do Independente Rivadavia, que é um time que é estreante na Libertadores, é um time que vai dar vida para conseguir a classificação. Óbvio que eles sabem da dificuldade que é enfrentar o Fluminense, que hoje tem um poderio financeiro muito maior, e também sabem da dificuldade que é enfrentar o Bolívar lá na altitude. Mas eu acho que o Fluminense tem tudo para conquistar entre 12 e 15 pontos, e aí garantindo a primeira colocação do grupo. Mas é isso, torcedor tricolor. Queria agradecer a todo mundo que assistiu ao vídeo até aqui. Se você puder deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação quando a gente postar vídeo novo, eu agradeço demais, ajuda nosso trabalho e é muito importante. Mas é isso, torcedor tricolor. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Tamo junto!